Um assunto sem dúvida muito polêmico no meio evangélico é a respeito de profecias. As profecias são uma espécie de símbolo dos dons espirituais. É através de uma profecia que Deus fala. Profecia não é pregação. Profecia é uma palavra revelada de Deus, porque pregação a pessoa pensou, raciocinou e programou o que falar. Profecia é o que ela recebe de Deus. E há profecias e profecias, profecias e profetadas, dá de tudo. Uma grande parte das profecias provém da carne, provém da mente da pessoa, da intenção do coração dela, e os próprios que são usados por Deus em profecia também são enganados pelo seu próprio coração. Nós vemos na Bíblia, nos profetas Jeremias, Isaías, em vários outros profetas, Deus falando sobre essa dificuldade que os profetas têm, porque eles têm revelação, mas misturam a revelação com o que é do coração deles. E não é tão fácil assim para um profeta, uma pessoa que tem dom de profecia, discernir essas coisas. Muitas das vezes o profeta ou a pessoa que tem o dom de profecia fala como se fosse Deus falando, mas aquilo é um reflexo do que ela deseja, aquilo vem do coração dela, é criatividade mental dela. E o povo que recebe, como é que fica? Na maior confusão. Afinal de contas, é Deus falando ou não é? Esse é um assunto muito delicado. O apóstolo Paulo trata disso muito detalhadamente no capítulo 14 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. Porque realmente é um dom que engana, é um dom que pode ser mal utilizado. E eu repito, na maioria das manifestações proféticas de nossos dias, o discernimento que Deus tem me dado é que é da carne. A maior parte das profecias que pregadores usam para fazer dos púlpitos das igrejas são profecias em benefício próprio, profecia da carne e não do Espírito de Deus. E como o povo vai se ver numa situação dessas? A Bíblia diz para não desprezar as profecias, mas também para não aceitar qualquer profecia. Cuidado, uma pessoa que não conhece você profetiza qualquer coisa. Tome cuidado, meu irmão, espere confirmação de Deus, coloque isso no crivo da palavra de Deus, de outros profetas, o Espírito de Deus em seu coração. Não aceite qualquer profecia, em grande parte são profetadas com interesses óbvios. Bom, em Jeremias, no capítulo 20, nós encontramos o profeta Jeremias numa situação delicada. Ele estava profetizando no templo, Deus tinha mandado que ele fosse à casa do oleiro, capítulo 18, depois ele quebrou a botija de barro, no capítulo 19, na frente de pessoas, e diz como essa botija de barro vai ser a cidade de Jerusalém que Deus vai quebrar, e isto é uma punição por causa dos pecados que estão sendo cometidos nessa cidade. Esta era a profecia. E ele veio para o templo e quis falar no templo. Aí apareceu um tal de Pazur pela frente dele. Você pode ler com mais detalhes isto no capítulo 20 de Jeremias. O Pazur era filho de Imé, que era um sacerdote considerado o presidente da casa do Senhor. Nós não sabemos hoje exatamente as atribuições desse cargo. Havia o sumo sacerdote, mas o presidente provavelmente era um administrador, era um sacerdote administrador das finanças e das demais coisas ali na casa de Deus. E o Imé era este administrador, sacerdote presidente. Mas o Pazur era filho dele e provavelmente se beneficiava das ofertas, dos lucros, dos impostos, das taxas e das cobranças que eles inventavam no templo. Infelizmente, é de longa data, é muita gente que usa a religião para faturar dinheiro. Esse é um dos critérios pelos quais
Você deve saber se uma obra é de Deus ou não é. Estão pedindo muito dinheiro, você vai a um culto, a intenção primeira é dinheiro, saia dali correndo, porque você vai ser enganada e não vai faltar profecia em cima de você, principalmente se você demonstrar que tem algum bem, um relógio de ouro, um cordão, né, um colar, um vestido caro, um sapato de grife, não vai faltar profecia em cima de você. Infelizmente isso acontece e acontecia. O Pazu era muito interessado nos ganhos da casa de Deus, porque o pai dele era o administrador e provavelmente ele metia a mão. Deus não gostava daquele Pazu, tanto é que no capítulo 20 Deus manda uma profecia de que ele morreria logo por causa do que ele estava fazendo e por causa da atitude dele contra um profeta verdadeiro de Deus, que era Jeremias. Bom, Jeremias profetizou: Deus vai destruir essa cidade se vocês não se consertarem. O Pazu chegou para ele: ô profetinha, sai daqui, tá pensando que você é o quê aqui? Aqui tem gente que manda, você vai ficar pregando essas coisinhas aí, essas abobrinhas aqui não, vai profetizar isso em outro lugar, aqui não. E prendeu o Jeremias lá no tronco, era uma tortura. E o Jeremias sofreu. Depois, no dia seguinte, ele soltou como que para dar uma lição: olha, profeta, toma cuidado aí e vai embora daqui, porque senão vai piorar a situação para você. O Jeremias recebeu uma palavra de Deus e disse: olha, Pazu, não vai muito longe não. Deus vai punir você pelo que você está fazendo, pelo que você pratica. E de fato, isso aconteceu. Hoje em dia, nós encontramos muitos Pazu por aí nas igrejas, porque há igrejas que são como que uma capitania hereditária, é um feudo, passa de pai para filho, e muita gente se enriquece com a obra de Deus, muita gente vai arder no inferno por causa de tomar o nome de Deus em vão, com interesses em cima de dinheiro. O pior vão ser as pessoas ingênuas que estão sendo enganadas, porque vão também ser participantes dessa penalidade. Você já leu isso lá em Pedro? Leia lá na carta de Pedro e você vai ver que aquele que é enganado torna-se cúmplice com quem o engana. Isso é dito na Bíblia em várias passagens, mas é muito claro lá em 2 de Pedro, porque falsos profetas enganadores viriam nos últimos tempos e enganariam o povo com profecias e profetadas, e o povo que fosse enganado seria conivente também. Deus deixa isso muito claro. Então é um perigo que você corre, minha irmã, de estar ouvindo qualquer profecia de qualquer um. Mas o Jeremias mais adiante diz, a partir do versículo 11: apesar de tudo que está acontecendo, essas profecias falsas, Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Coisa terrível. Quem são esses? São esses líderes que estão profetizando falsamente atrás de dinheiro, usando o nome de Deus em vão. A palavra de Deus vai se cumprir, mas o problema é que ela não se cumpre logo, e isso gera uma certa impunidade. Eu conheço pessoas que brincam com Deus e profetizam e usam o nome de Deus em vão atrás de dinheiro, e eles continuam vivos. Interessante que eles continuam vivos, porque não é hora do juízo ainda. Eles serão julgados lá no Apocalipse 20, no juízo final. Mas agora eles vão continuar enganando. Então, por que Deus deixa que eles sejam enganados? Para que você, profeta verdadeiro, se levante com autoridade. Para que você, minha irmã, tenha a oportunidade de ser enganada e você passe a vigiar para não ser mais enganada. Por isso Deus permite. Entenda isto: profetas com profecias falsas existem aos montes por aí. Inclusive, profetas que às vezes são verdadeiros,
também são usados em profecias falsas por interesse, e o povo vai ser enganado e Deus não vai punir logo. Mas uma coisa é certa, eles vão arder no inferno. Deus é justo, no juízo de Deus nada vai passar. Mas e agora? Agora tudo isso vai continuar, e digo mais, vai piorar. A Bíblia diz, Jesus falou, quando vier o Filho do Homem vai encontrar fé na terra, o amor vai se esfriar de quase todos por se multiplicar essa iniquidade. Está se multiplicando. Então entenda essa mensagem de Jeremias 20. Pazu existem aos montes por aí, gente que está se enriquecendo com o evangelho às custas dos incautos que estão acreditando. E vai continuar, e vai se multiplicar, porque são os fins dos tempos. O juízo é garantido, mas não é agora. Então o mal ainda vai aumentar. Vigie, minha irmã, vigie para não ser enganado, meu irmão.